Olá, queridos alunos, reiniciando nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o livro dos Espíritos. E hoje vamos dar continuidade à aula passada, que, como é muito extensa o estudo, resolvemos fazer em duas partes, até para não cansá-los, porque a ideia é termos em dose homeopática estudos constantes. 20, 30 minutos que dá para você ouvir com muita tranquilidade, sem descansar. E para início, sempre fazemos aquela perguntinha para você pensar, e essa é uma pergunta que todos nós fazemos. Quando os nossos filhos enveredam por um caminho equivocado, ainda que eu tenha ensinado, ainda que eu tenha instruído, ainda que eu tenha mostrado o caminho correto, o caminho que deve ser seguido, e ele ainda assim insiste e continua nos equívocos, será que é justo eu fazer a pergunta? Onde foi que eu errei? Será que eu errei? Ou faz parte do caráter desse espírito que eu estou a conduzir? Tenho eu responsabilidade nisso? Fica a pergunta para a gente pensar ao longo dos nossos estudos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens. E se estiverem gostando, dá um like para a gente no vídeo. Então, frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Quanto à aparência moral, não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns aos outros. Então, a parte moral, a parte ética do espírito, nessa nós podemos até ter alguma ingerência, mas ele tem a sua individualidade e ele carrega esses traços em suas sucessivas reencarnações. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Ou seja, a formação dos corpos precisa de outros corpos para se derivarem, mas do espírito não. Ou seja, a carga genética que é transmitida dos pais aos filhos. Porém, o espírito não. O espírito é criação de Deus. Então, o espírito carrega a sua bagagem de reencarnações. Ou seja, as suas aquisições que ele vem adquirindo desde que foi criado. Isso tudo tem um peso naquela existência. Então, quando você pergunta, será que eu errei? Aqueles pais que realmente fizeram o seu papel, transmitindo valores, ensinando virtudes aos seus filhos, ensinando a ter um comportamento ético aos seus filhos, e os seus filhos acabaram se transviando, qual é a culpa que esses pais têm? É uma coisa a pensar, né? Ao longo desse estudo, vamos tentar responder se há ou não culpa dos pais, ou até que ponto os pais têm interferência sobre isso. Não esquecendo que a nossa criação, somos criados simples e ignorantes, rumo ao progresso, mantendo sempre a nossa individualidade. Então, entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. As parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos, então como é que surge isso? Eu vou te responder na questão 207 ou 207A. Se deve à analogia dos pendores que atraem espíritos simpáticos. Falamos na aula passada sobre as famílias espirituais. O que são essas famílias? São espíritos que se reúnem por afinidades. Ou seja, gostos, pendores, forma de ser, forma de pensar. Então esses espíritos se atraem em famílias espirituais. E quando esses espíritos reencarnam numa mesma família, não é que quando um aparece na condição de filho de outro, que isso seja transmitido àquele filho. Mas sim, porque são espíritos que carregam essa bagagem de pensamentos, de pendores, e acabam agindo tal qual os além pais. das suas dívidas kármicas, que também leva a atraí-los, né? Uhum. Então, não obstante não transmitirem caracteres morais, então já dizendo, não transmite caracteres morais, grande influência exerce os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento destes. Haja vista, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Então, estamos vendo que existe sim a participação dos pais, a responsabilidade dos pais, porque ao gerarmos filhos, temos a responsabilidade de auxiliar esse irmão rumo ao progresso. Nem sempre na mesma família vão aparecer espíritos afins. Às vezes tem espíritos que realmente destoam daquele ente familiar, que tem um comportamento totalmente diferente. Mas isso não exime os pais da responsabilidade de passar valores para aquele filho. E os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela
educação. Então aí que reside o ponto da responsabilidade dos pais em passar para os seus filhos valores. Que valores são esses que nós estamos falando? Valores morais, valores éticos. É essa a responsabilidade dos pais em trazer para o filho, construir no espírito desse filho esses valores. Então constitui-lhes isso uma tarefa e torna-se-ão culpados se lhe vierem a falir no seu desempenho. Então agora respondemos a pergunta inicialmente feita. Exatamente. Então reside a culpa dos pais aonde? Quando ele é negligente com os deveres de educar, quando ele é negligente nos deveres de passar valores morais. Quando eu fico o maior tempo da minha vida cuidando dos meus assuntos particulares e não dou atenção aos meus filhos. Quando eu chego em casa e fico olhando o Facebook. A rede social, e sem dar atenção ao meu filho, alguns chegam ao, vou chamar, cúmulo, que infelizmente tem que ser criticado, de chamar filho para jantar através do WhatsApp, morando na mesma casa. Então, essa ilógica dos pais de compreender a responsabilidade que tem na educação, na formação do caráter, ou no auxílio da melhoria do caráter daquele espírito, porque sim, não podemos esquecer que ele traz a sua bagagem, mas uma vez dentro dessa escola, sim, vamos chamar a família como uma escola, ali ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser orientado, precisa passar valores para que ele possa compreender e modificar aquele caráter que ele traz de vidas pretéritas, de equívocos pretéritos. Então ali reside a responsabilidade dos pais. Então as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhe animar o filho. De pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa, pois não raro é que um mau espírito peça-lhe seja dados bons pais na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda. Os maus filhos são também uma prova para os pais. E foi isso que você disse. Espíritos que não têm essa afinidade com essa família pedem ao Criador, no momento desse planejamento reencarnatório, que ele possa receber bons pais, porque ele está cansado de sofrer, ele está cansado de errar, ele está cansado de escolhas equivocadas e que levaram ele a uma perda enorme desse processo, um progresso, por colocar fora, vamos chamar fora, essa perda dessa oportunidade da reencarnação. Então, nesse momento, o espírito cansado desse sofrimento, ele vai pedir, sim, para que sejam lhe dados bons pais. É claro que bons pais, mas com filhos com caráter bastante desvirtuado. E aí a missão desses pais é auxiliar esses espíritos na sua transformação, colocando dentro do coração desse filho, dessa criança, a semente do amor, a semente da compreensão, a semente da fraternidade, a semente que vai efetivamente lapidar esse ser. Então, esses pais têm uma grande responsabilidade quando recebem no seio de suas famílias esses filhos completamente desvirtuados. Você terá êxito? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o seu dever é trabalhar e entender que isso é uma missão e você precisa auxiliar esse espírito na sua transformação. E quando os pais cumprem essa missão com louvor, mesmo que o filho não externe esses aprendizados ainda nessa encarnação, aquela sementinha está aí plantada no coração daquele espírito. Às vezes a casca que ele carrega ainda é muito grossa para que ele possa transparecer essas virtudes que ele está aprendendo. Porém, quando ele vai se libertando, aquilo tudo está ali, guardadinho dentro do coração dele, uma hora ele vai colocar para fora. Falando em semelhança, e gêmeos, será que eles mantêm a sua individualidade ou confunde-se esse caráter um do outro? Vamos ver. Então, na questão 211 e 213, é abordado, é tratado esse assunto. Então ele fala, a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente gêmeos, deve-se a ser espíritos simpáticos, que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Então, a gente nota aqui que, como já falamos antes, a carga genética que é transmitida dos pais. Então, esses gêmeos, às vezes, são muito semelhantes, mas tem a ver com o quê? Com a carga genética, com matéria. Espíritos, se eles são muito parecidos, é porque eles são espíritos afins. Acontece também que espíritos maus entendem de lutar juntos no palco da vida, explicando a aversão que às vezes se nota entre eles,
Então acontece de espíritos, note, ó, de espíritos diferentes, mantendo a sua individualidade, nascerem na condição de gêmeos. Para quê? Para resgate, para que eles possam compreender. Tenta imaginar espíritos inimigos que são lançados no mesmo organismo gerador para que juntos possam crescer. Então esses espíritos, muitas das vezes, por serem antagônicos, né, em diversas outras reencarnações, pede para estar junto, para tentar resolver essa pendência. Sim, porque nenhum de nós chega à condição de espíritos superiores com pendências. Nenhum de nós. Todos os nossos desafetos, todos os nossos inimigos, tudo isso será resolvido nesta ou em outras sucessivas reencarnações. Que bom que a gente se apresse e resolva logo as dificuldades com os nossos irmãos nessa. Mas se não der, outras oportunidades teremos. Mas entenda, todas as nossas dificuldades, todas as nossas possíveis ruínas que foram causadas por nós ou por nossos inimigos serão resolvidas, porque não chegaremos ao plano superior com dívidas. Não há como chegar no plano superior com dívidas. Então, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos, há dois espíritos, ou por outra, duas almas. Então, o fato deles estar ligados dentro de um organismo, que são gêmeos siameses, ainda assim, ali não tem um único espírito, tem dois espíritos. Então é verdade isso que quando a medicina ultramoderna consegue fazer essa separação, mantendo os dois seres vivos, os dois seres seguem vidas normais, individualmente. Por quê? Porque ali existe dois espíritos animais, um único corpo? Não, dois corpos, porém ligados por alguns órgãos. Então muitas lendas são criadas pelos homens no sentido de demonstrar a gravidade do ódio que espíritos nutrem um pelo outro em sucessivas reencarnações, sendo a luta de fetos no útero materno uma delas. É claro que isso não é verdade. É claro que isso é um ledo engano, uma ficção, uma historinha. Então constitui verdade, entretanto, a que espíritos simpáticos se agrupem formando países, pois o caráter dominante deles é o que os afina. Assim como os espíritos simpatizam com a individualidade, de igual sorte ocorre com a coletividade. Então ele está te mostrando que há países que os espíritos estão reunidos ali e há uma harmonia perfeita entre eles. E o que é isso? São espíritos já que ganharam um conhecimento e tem algo em comum, tem uma afinidade entre eles. E aí eles vão se agrupando naquela região, naquele local. Então o caráter moral do espírito poderá conservar traços quando encarnado. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos e dificilmente o reconhecereis. Sendo o espírito sempre o mesmo, nas diversas encarnações, pode existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem modificadas pelo hábito da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter. Porquanto, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso se arrependeu. Então ele é mostrando que o espírito na encarnação, que esta é a razão das sucessivas reencarnações, o melhoramento do espírito, é a transformação do espírito, é o esclarecimento desse espírito, é a família atuando sobre esse espírito, auxiliando no progresso. Ele pode sim se arrepender de suas faltas e modificar. Nas coletâneas espíritas, existem casos de espíritos que, para uns, ele ainda apresenta uma série de equívocos e aparentemente tem atitudes más, mas quando chega na erradicidade, ele é aplaudido. Como assim ele é aplaudido? Poxa, esse sujeito aprontou muito na vida terrena, porém, pela nossa parca visão, pelo véu que nos encobre ainda o conhecimento, nós julgamos que esse espírito não era merecedor desses aplausos, não. Mas quando mostrada a vida pregressa desse espírito, há de se ver o grande progresso que ele atingiu. Ele era muito pior do que se apresentou nessa última reencarnação. E é por isso que os espíritos, o recebem com satisfação, com alegria. Ele está 100%? Não. Mas o salto de qualidade que ele deu rumo ao progresso, rumo à transformação, foi de tal ordem que foi merecedor sim de louvor,
foi merecedor sim de aplauso. E aí fica sempre a ressalva para todos nós que temos o hábito de julgar, de criticar. Nós não conhecemos a vida pretérita. O véu do esquecimento, a lei do esquecimento, nos é imposta. Então é tolo aquele que acha que pode levantar o véu do esquecimento e dizer que você foi isso ou foi aquilo. Não, não pode. E quem diz isso normalmente está a enganar, está a faltar com a verdade, porque quando o Espírito, quando nós somos lançados no plano da Terra, reencarnamos, este véu cai sobre nós, no sentido de não conhecermos quem fomos. E até tem uma verdade nisso, porque se ele conhecer os erros, os equívocos que ele cometeu em vida pretérita, ele não vai melhorar. Então é justamente para que ele não tome conhecimento do que ele foi, que ele possa melhorar e aí justificar que espíritos pode sim se transformar na reencarnação vindoura, pode sim reescrever o seu final. Como é dito muitas das vezes, eu não posso alterar o passado, mas posso sim reescrever o meu futuro. E a característica física? Como é que funciona isso? E aí ele perguntado lá na questão 217. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços das suas existências posteriores? Será que conserva? Ou seja, você traz para essa existência traços físicos de uma existência anterior? Vamos ver quem responde. O novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Não há ligação. Então, se eu fui um nobre lorde, riquíssimo, com uma aparência extremamente angelical, aquela existência passou, aquele corpo se deteriorou. Atualmente é um outro corpo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito que lhe imprime certos cunhos, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são os espelhos da alma. Isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. O que ele está te dizendo é que o refinamento que esse espírito teve vai refletir no seu corpo. Não é que ele é a cópia do corpo anterior. Não. Geneticamente não tem nada a ver um corpo com o outro. Nada a ver. Mas os modos, o comportamento, as atitudes desse refinamento ou abrutamento vai refletir sim naquele corpo, a lembrar, claro que não saberemos, mas a lembrar resquícios da última reencarnação. Então as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações. Ele imprime ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. Então é isso que eu estou te dizendo. Vai imprimir um cunho especial, não vai traduzir aquele corpo idêntico que era na vida pretérita, até porque aquele corpo se desfez com a morte. Então, a nota de Kardec, e é sempre bom ler as notas de Kardec, apesar da letrinha ser muito pequenininha, atrapalhar essa leitura, né? Principalmente quem tem dificuldade visual, é importante essa leitura, porque vem o esclarecimento do professor Ribail, que vai te trazer um esclarecimento maior daquilo que ficou um tanto quanto lacunioso para nós pelos espíritos. Não que eles não soubessem, mas por falta de conhecimento nosso, aí é preciso, vamos chamar assim, um tradutor. Então, Kardec aqui funciona como um tradutor da questão que foi formulada. Então, ele diz o seguinte: nenhuma relação essencial, guardando o corpo que a alma toma numa encarnação, com o de que se revestiu em encarnação anterior, visto que aquele que pode vir de procedência muito diversa da deste, fora absurdo pretender-se que, numa série de existências, haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações. Ele imprime ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. É assim que, sob o envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob o envoltório de aspecto senhoril se percebe frequentemente a de baixeza e da ignomínia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais íntima posição, tomam sem esforço os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que aí vem a achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De que modo se há de explicar esse fato, senão como reflexo daquilo que o espírito foi anteriormente?
está te esclarecendo aquilo que nós estamos comentando com vocês. O espírito conserva a sua natureza, o seu requinte ou o seu abrutamento na reencarnação seguinte. E o espírito conserva lembranças de sua vida passada? O véu do esquecimento. Onde fica esse véu do esquecimento? Então, lá na questão 215 e 219, Kardec vai nos explicar através do mundo espiritual. Encarnado, conserva o espírito vaga lembrança dos conhecimentos que adquiriu na existência anterior, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Então eu não perco o meu conhecimento, eu tenho vaga lembrança. E aí é fácil de comprovar isso. Vou dizer quantas vezes estamos diante de uma determinada situação e de repente a gente fala, eureka, apareceu aquela ideia, de onde saiu aquela ideia? Eu não tinha aquele conhecimento, como surgiu? Claro que você tinha. Estava guardado dentro da, vamos chamar de caixinha, né, das reencarnações, aquela informação, a ideia inata que você possui, todos nós possuímos. Por isso que esses insights que ocorrem quando estamos diante de uma determinada situação, nós encontramos a solução, ela está ali, essa informação, dada às vidas pretéritas existentes. Então as caixinhas reencarnatórias estão guardadinhas dentro das nossas informações. Então os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente, porém a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Então, vamos entender que certas ideias, certas percepções têm a ver com as informações que eu adquiri em vidas pretéritas. E essas informações, eu uso todas elas? Não. Tem certas, vamos chamar de certos talentos que nós adquirimos em vida pretérita, que nessas são completamente desnecessárias. Então fica na caixinha guardada. Eu não vou utilizar aquela ferramenta. Por quê? Porque ela é absolutamente inócua nessa existência. Eu não preciso daquela informação. Agora, eu perdi a informação? Não. Está lá no meu HDzinho, né? Vamos chamar de HD, né? Lá no HD espiritual está lá guardada aquela informação que assim que eu desencarno, assim que eu vou para a erraticidade, eu vou recuperar esse HD, né? E ela volta toda novamente quando eu estou na erraticidade. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Imagina, eu desencarnei, apago o meu HD todinho, e aí? Começo do zero? Não tenho mais conhecimento? E o progresso que eu atingi? E a lei do progresso, que diz que as sucessivas reencarnações, elas vão fazendo galgar outras posições? Sim, porque se eu apago todas as informações, eu volto ao zero, eu volto a ser um espírito simples e ignorante. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o que na existência precedente ele ficou. Então, qual é o meu ponto de partida? A última encarnação minha. Por isso que é dito com muita frequência, você não pode apagar o passado. Não pode. Tentar apagar o passado é se iludir, é se enganar, é uma forma pueril de ver a vida, né? Traz muito mais sofrimento. Você não apaga o passado, por pior que ele tenha sido. O que você pode fazer é reconstruir um presente, é reescrever o futuro. É isso que você pode fazer. Mas o passado, ele está lá guardado. As minhas faltas, meus equívocos, estão lá guardados. E eu precisarei o quê? Através de conquistas, da vontade de me transformar, corrigir esses eventos que eu pratiquei equivocadamente. Mas eu os apago? Não, eu não os apago. Ele está lá guardado no sentido de que eu preciso resgatar essas faltas. Alguns indivíduos, mesmo sem estudo prévio, parecem ter intuição de certos conhecimentos, ou da língua, do cálculo, né, e outros conhecimentos. A origem dessas faculdades extraordinárias estão na lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ele não tem consciência. Então ele vem insistindo, mostrando para você que o HD espiritual não se apaga, você continua carregando essas informações e elas hão de ser levadas eternamente, até porque faz sentido, você só vai ganhar essa maturidade, vai ganhar essa elevação pelas sucessivas experiências que você passou. Então, continuando lá na questão 220, ele nos lembra o seguinte: o espírito, mudando de corpo, pode perder algumas faculdades intelectuais pelo que se conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Oi? Como assim? É verdade. Algumas vezes, pelo mau uso da minha inteligência, eu posso vir até debilitado, que vai impedir eu exercer aquela intelectualidade que eu obtive. Mas isso tem a ver com provas, tem a ver com expiação.
Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Adoro música clássica. Eu sinto o piano na minha alma, mas eu não sei tocar o piano. Por quê? Existe guardado essa ideia, essa experiência de tocar o instrumento, mas nessa encarnação ela não tem utilidade. Ela não será aproveitada e por isso fica lá em estado latente. Eu tenho a lembrança, o conhecimento inato desta informação. De alguma forma eu tenho essa percepção, essa sensibilidade com a música clássica. Eu tenho esse sentimento com determinado instrumento. De onde vem isso? Das minhas reencarnações passadas. E aí na questão 221 ele pergunta: dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva, o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e pressentimento da vida futura? Será que a gente guarda essa informação? Onde vem essa informação de que Deus existe? Onde vem isso? Ele responde: é uma lembrança que ele conserva no que sabia como espírito, antes de encarnar, mas o orgulho, amiudamente, abafa esse sentimento. Então é um sentimento inato. Eu tenho essa informação, o meu espírito tem essa informação, não sou eu encarnado que tenho. Aliás, o meu encarnado, ele atrapalha muito esse conhecimento, porque dependendo que segmento eu vou me enveredar do conhecimento humano, eu posso até desprezar essa ideia de Deus. A ideia de Deus, a ideia de vida futura, me tornar um ser extremamente materialista, né? Não crer na existência da vida futura, da vida além da morte. Pode ocorrer, mas eu, espírito, posso abandonar essa informação? Não, ela está informada dentro do, vamos chamar assim, dentro do meu DNA espiritual, está lá escrito que eu tenho essa percepção, essa consciência da existência de Deus e a certeza da vida futura. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente a consciência do mundo invisível, mas os preconceitos, bastas vezes, falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Então, ele está te mostrando que eu tenho conhecimento do mundo espiritual? Sim. Mas aí eu começo a criar. Espírito é Deus, espírito é isso, espírito é mágico, espírito faz isso, espírito faz aquilo. Fruto do quê? Da minha ignorância. Então eu acho que o espírito é um espírito, então ele tem detentor de um vasto conhecimento, que ele sabe tudo. Não, ele não sabe tudo. Na medida que vamos estudando, vamos descobrindo que não é verdade isso, que eu só tenho a plenitude desse conhecimento quando eu estou na erradicidade. E na erradicidade também é o acúmulo de todo o meu progresso. Não significa, porque eu estou na erradicidade, que eu me tornei um sábio. Não. Quem disse isso? Que autoridade tem um espírito para falar sobre assuntos que ele sequer tem conhecimento, sequer experimentou aquilo. E é por isso que nós assistimos a alguns equívocos, principalmente algumas interpretações que são dadas por espíritos sobre as questões históricas da Bíblia, sobre as questões da formação do mundo. Ele não detém esse conhecimento, ele detém aquilo que na vida, enquanto encarnado, foi lhe passado. É isso que ele detém, e por isso que muitas das vezes ele faz afirmações equivocadas, e que mais tarde a história vai mostrar, os eventos de pesquisas vão demonstrar que ele estava em erro. Mas ele estava em erro? Não. Aqueles que passaram a informação para ele o alimentaram com erro, e aí fica a advertência. Por que é de responsabilidade daqueles que se atrevem a ensinar? Por que é de responsabilidade plena para aqueles que resolvem instruir? Porque um erro, um passar de erro, um passar de equívoco, vai arrastar esse pequenino a equívocos futuros. E isso vai na conta daquele que ensinou, daquele que instruiu. Esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos que vocês tenham entendido que não é onde foi que eu errei. Nossa responsabilidade reside no passar valores, ensinar, mostrar o caminho, mas o espírito conserva as suas escolhas, conserva o seu livre-arbítrio, conserva a sua caminhada. Esperamos nos ver no próximo encontro, se Deus quiser.